Vídeo de resumo com as leituras do mês de maio. Maio foi bastante movimentado, teve muita coisa, inclusive o meu aniversário. O livro que eu iniciei esse mês, que eu vou falar aqui na verdade, foi um presente de aniversário da Bárbara. Esse livro do Afonso Cruz, que eu nunca tinha lido nada dele, Vamos Comprar um Poeta, mas eu vi um movimento bem grande aí de pessoas fazendo não só a leitura desse daqui, como o mais recente dele, que é a Boneca de Kokoska, ou alguma coisa assim. Eu tenho esse livro aqui, eu recebi ele da Tag, mas eu não li ainda, mas já quero emendar na leitura dele. E eu acho que esse título é uma ótima pedida para quando você está precisando de um fôlego, quando você está precisando sair de uma ressaca literária, ou então quando você lê muitas coisas pesadas e você precisa de um ar. Eu acho que aqui seria uma boa indicação. Além de ser um livro rápido, ágil, ele tem uma mensagem super positiva e ao final ele dá uma sensaçãozinha de conforto, sim. Ele tem um ar bem forte de distopia. As pessoas aqui não têm nomes, elas são referenciadas por números. Os papéis sociais dentro de casa são totalmente estereotipados. O pensamento crítico ele não é encorajado. Então é muito interessante a acidez e a agilidade que o Afonso consegue implicar, que numa história tão pequenininha que você, numa tarde, tranquilo, você consegue dar conta disso, mas basicamente uma família, a narradora é uma menina, é uma criança, e eles resolvem comprar um poeta. O poeta que ele é vendido, como todos os objetos que tem dentro de uma casa, e ele meio que muda a dinâmica familiar dentro daquele espaço. Então eles vão começar a questionar coisas que até então eles nunca tinham atentado. A própria questão de útil e de inútil, ela é levantada aqui sim, assim como os valores das pessoas, das profissões, das coisas. Então é um livro rápido, mas tem muitas camadas, tem muita profundidade e você pode tirar muita coisa boa daqui sim. Logo depois eu peguei o Tag do mês de abril, que chegou bem atrasado aqui em casa, e eu já queria dar cabo dele para não deixar acumular. Do Philip Roth eu já tinha lido O Complexo de Portnoy, já tinha lido também O Patrimônio antes desse aqui, eu juntei uma leitura na outra. E aqui ele retoma toda a questão judaica, que ele quase sempre aborda nas suas histórias. A região onde ele morava, que eu acho que fica ali próximo de Newark, tá aqui. A história se passa nesse local, no surto de poliomielite, no verão dos Estados Unidos, e a população sofria muito com o calor, e com essa doença que se disseminava cada vez mais rápido, principalmente nas crianças. E é muito interessante fazer essa leitura hoje, porque o surto de pólio aqui se assemelha muito, até mesmo a transmissão, e a maneira como as pessoas reagem a essa doença. Me lembrava muito a gente vivendo hoje com o Covid. Então é bom fazer esse paralelo, que ele também traz pontos da Segunda Guerra Mundial, o cara aqui, o professor, que é o nosso protagonista, ele tem uma deficiência que não permite que ele seja aceito no exército, e ele tem um ressentimento muito grande por isso. Ele se sente um inútil, porque ele não pode ajudar o país como os amigos dele que estão lá no fronte da guerra, E ele se ressente muito por conta disso, assim como também da questão da inutilidade dele com relação àquelas crianças que estão morrendo. Ele responde por um grupo de crianças, pelo setor recreativo de uma escola pública, e ele não pode fazer nada, ele só pode lamentar essas mortes e sentir a perda de cada um deles. Mas é um livro bem interessante, eu recomendo fortemente a leitura, e quero ler outras coisas do Philip também. Daí eu já peguei o de maio da Tag também, para não deixar acumular, O Pássaro Secreto. Esse eu fiz um vídeo só para ele, se não já saiu, vai sair logo em breve. Mas fiquei apaixonado pela escrita da Marília. Realmente muita poesia, muito sentimento, mas muita dor também. Aqui é a história da Aglaia Negromonte. A Aglaia é uma menina, é uma criança que tem um mundo virado de cabeça para baixo, por conta da chegada de uma irmã que ela não conhecia, que já é adulta não, ela já é uma pré-adolescente, a Aglaia, e a irmã que chega já é uma adolescente para adulta mesmo. E essa menina, quando chega na casa da Aglaia, ela representa uma série de perdas na vida dessa criança, Perda de espaço, que agora ela tem que dividir o quarto, perda de pessoas, porque em um dado momento a chegada dela vai fazer com que outros membros da família se afastem cada vez mais. A própria Aglaia, ela cria uma barreira com relação a todo mundo, então ela mesma é responsável pelo próprio afastamento. Sim, espaço, pessoas,
O equilíbrio daquela casa, a dinâmica daquela família, tudo é desestruturado na visão da Aglaia por conta dessa menina que chega. Então ela é o fator que desencadeia toda a história. A Aglaia faz e tem aqui uma série de ações e comportamentos muito questionáveis, mas ela claramente tem algumas questões psicológicas e mentais que não são nomeadas no livro, eu acho que nem precisa também, mas o que importa está aqui, que é a dor, que é o sentimento, a caracterização de tudo, o que a gente colocaria num único termo, ela apresenta aqui pela descrição das ações e pela descrição interna dessa menina, da Aglaia. É um livro muito bonito, mas muito dolorido. Eu adoro a capa dele, acho que faz total referência ao conteúdo da história, e quando você ler você vai entender. E com certeza eu quero ler outras coisas da Marília, fiquei apaixonado de verdade. Na sequência eu peguei um que estava bem barato na Amazon. Eu comprei por causa do preço, basicamente, estava muito barato mesmo. E eu gosto muito dessa capa. E algumas pessoas que eu conheço e que têm um gosto parecido com o meu, elas estavam gostando bastante, aí eu resolvi dar uma chance. Mas eu realmente gosto muito dessa capa, ela é linda. A questão dos tons, essa cidade no fundo e essa serpente aqui, ela remete muito até a origem da autora, que é a Charlene Tell. Ela é de Singapura. Nessa história aqui a gente vai ter 3 pessoas, então todo o tempo a narrativa é entrecortada pela voz dessas 3 mulheres, em épocas diferentes, e cada uma tendo uma relação direta com a outra. É uma história muito contemporânea, o texto é carregado de referências pop, mas eu confesso que eu não gostei tanto assim desse livro. Eu acho que ele tem algumas falhas, algumas questões não resolvidas. Acho que ele tenta abraçar muita coisa, mas ele não consegue dar conta, não consegue desenvolver. Mas não chega a ser um livro ruim, totalmente ruim. Ele só não é muito bom, mas não chega a ser péssimo. Ele vai tratar de luto, de perda de pessoas, de projeto de vida, como que por mais que a gente tente planejar ou seguir um caminho já pré-traçado, muitas vezes a vida vai lá e desfaz tudo que a gente planejou e mostra uma outra possibilidade. E leva pra gente para lugares, até lugares que a gente não imaginaria, ou que a gente nunca pensaria estar. É basicamente isso que ele trata. Gosto mais da capa do que de fato da história. E para finalizar, eu li um no Kindle. Fazia tempo que eu não lia nada no Kindle. Mas esse daqui eu infelizmente só consegui a versão em e-book. É muito difícil encontrá-lo físico. Acho que a Intrínseca não está mais lançando. Intrínseca, por favor, lance, porque eu gostaria muito de ter o físico desse. Então essa é uma história. Esse também tem vídeo só para ele. Deve sair logo em breve. O plot inicial e o que sustenta toda a trama é o sumiço de uma mãe na estação de metrô de Seul. E o livro inteiro são os filhos e o marido tentando encontrá-la. Basicamente é isso. E seria muito simples se fosse só isso, mas não é. O livro é contado em 5 partes, cada capítulo contado por uma pessoa. O filho mais velho, a outra filha, que é escritora, o marido, tem um capítulo que é narrado pela própria mãe, e o último que é a outra filha mais nova. E em cada relato desses, a gente vai vendo como a busca vai avançando, o que é que eles estão fazendo para poder encontrar essa mãe, mas eles intercalam também com o passado da vida dessa mãe e com o passado da família toda. E é interessante a gente acompanhar o quanto que essa mãe se dedicou para que essa vida dessas pessoas nessa casa desse certo. Eles eram de uma origem muito humilde, uma região rural próxima à capital, próxima a Seul. Mas eles conseguiram se destacar na vida. Os filhos conseguiram um papel de destaque muito pelo esforço dessa mãe. Só que a figura materna ela sempre foi muito apagada dentro de casa. Seja pelos filhos que não reconheciam o valor da mãe, digamos assim. E o pai também, que tinha umas atitudes muito questionáveis. Então essa mãe que é a mola de sustentação, a coluna principal dessa casa, ela acaba sendo apagada ao longo dos anos e ela não se importa muito com isso, ou ela não aparenta se importar, porque ela se sente bem proporcionando aquilo para todos. Ela gosta de ser uma pessoa que promove bem-estar para todo mundo na medida do possível, né? Porque, como eu falei, é uma família bastante humilde. Muita dor. É muito ruim você acompanhar todo o desenrolar da história dessa mãe, o quanto ela se doa e o tão pouco retorno que ela recebe. Que é até uma das questões que o livro trata, né? Que como que você vai, digamos assim, pagar uma dívida que não tem como ser paga.
porque você não pode mensurar o preço de alguém que lhe deu literalmente a vida. Então esse retorno ele é dado em forma de afeto, ou deveria, né? De sentimento, de reconhecimento, coisa que essa mãe infelizmente não teve com essas pessoas. E elas acabam reconhecendo isso. Então é muito sofrido, tem muito desespero. E eu gosto muito do livro todo. O final eu acho incrível, a condução. Eu acho que a estrutura desse livro foge completamente do que a gente está habituado aqui na nossa literatura ocidental. Então a maneira como ela apresenta os fatos na perspectiva de vida do ser humano, a visão que ela tem do humano é totalmente diferente. Por isso que eu gosto das leituras asiáticas. Elas dão outra perspectiva pra gente daquilo que já é comum, porque a gente está acostumado com isso aqui. Mas lá, por ser outra cultura, outro povo, outra região, outro continente, é tudo diferente. Então fica a recomendação. Muito, muito bom. Por favor, cuide da mamãe. Da Kyung Suk Shin. Bom, então foram essas as leituras do mês de maio. Considero o saldo super positivo. Me diz lá embaixo nos comentários se você já leu algum deles, o que é que você achou. Vamos continuar conversando lá embaixo a respeito deles. Vou deixar os links das compras para quem tiver interesse. Adquirir lá no box da descrição. Vou deixar o link geral também de compras da Amazon. Fazendo qualquer compra por ele, você ajuda o canal sem pagar nada mais do que você já pagaria normal lá no site. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.